Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasno e vou apresentar para vocês hoje a ovulogênese ou ovogênese, ou seja, a produção do gameta feminino. Então vamos ver. Aqui está a etapa inicial de todo esse processo, que são as mitoses que acontecem nas células iniciais do processo, chamadas ovogônias. Esse é o chamado período germinativo. É o período em que a célula, então, está se multiplicando. Numa segunda fase, cada ovogônia dessa para de fazer mitose e entra em crescimento. Não muda a sua ploidia, continua uma célula diploide, mas agora maior, passa a se chamar ovócito primário. Essa segunda fase é a chamada fase do crescimento. E a terceira fase, assim como correspondente lá no masculino, é a fase da maturação, é a fase da meiose. Uma primeira meiose, onde vai resultar em 2 células, uma segunda meiose, onde vai resultar em 4 células, só que aqui tem um diferencial importante. Acontece na gametogênese feminina um evento chamado de citocinese desigual. O que vem a ser a citocinese desigual? Na hora de dividir o citoplasma entre as células filhas, uma célula fica com muito citoplasma e outra célula com pouco citoplasma. Na meiose, essa célula que recebe muito citoplasma se chama ovócito secundário, e a célula pequena passa a ser chamada corpúsculo ou globo polar. Primeiro corpúsculo polar, primeiro globo polar. Que pode entrar em meiose 2, ou morrer aqui mesmo. Na outra parte da maturação, o ovócito 2 entrará em meiose 2 e resultará de novo uma célula maior, uma célula menor, ou seja, uma nova citocinese desigual se dará, resultando no óvulo e no segundo globo polar. Mas eu vou mostrar já para vocês que isso só acontece se houver a fecundação do ovócito 2. Aqui, então, uma síntese do que eu falei anteriormente. Primeira fase da gametogênese feminina, fase da multiplicação, essas células iniciais ditas ovogônias fazem mitose. Na segunda fase, o que acontece é uma fase de crescimento. A ovogônia deixa de se chamar ovogônia para se chamar ovócito primário. E na terceira fase, a fase da maturação, é a fase da meiose, onde vai haver a formação do ovócito 2 e possivelmente na mulher do óvulo. Bom, uma outra coisa importante, diferenciadora da gametogênese feminina em relação à masculina é a temporalidade dos eventos do feminino. Veja bem, aquela fase inicial, chamada fase da multiplicação, ela começa a acontecer com apenas 5 semanas gestacionais e vão até, essas mitoses, elas vão até a 24ª semana gestacional, ou seja, a criança nem nasceu ainda, tá? No entanto, tá com 6 meses de gravidez, já concluiu a primeira fase, 7 milhões de ovogônias são produzidas. A partir daí, dessas 24 semanas até 6 meses de nascida, essas 7 milhões de células, dentro delas, 400 mil vão crescer e vão concluir, então, a segunda fase, que é a fase de crescimento, deixarão de ser ovogônias para serem ovócitos primários. E, a partir daí, lá na puberdade, cada uma dessas células, ditas agora ovócitos 1, vão entrar em meiose propriamente dita. E isso vai acontecer apenas com 400 delas, que vai acabar resultando em 400 ciclos menstruais. E aí que vem aquele detalhe que eu adiantei. Quando a mulher ovula, efetivamente, isso aqui é o ovário, a célula que ela está eliminando não é exatamente o óvulo, como o nome ovulação sugere, e sim o ovócito 2, ou seja, a célula resultante já haploide da primeira parte da meiose. Então, a célula que sai aqui do ovário e entra na tuba é essa célula, o ovócito 2, de modo então que a mulher não efetivamente ovula, não estritamente no termo. A gente usa o termo ovulação, ele é correto, mas o que é eliminado efetivamente na tuba é o ovócito secundário. Para que a meiose 2 se dê e o óvulo efetivamente seja feito, é necessário que aconteça o que está aqui no slide, ou seja, a célula tem que ser fecundada pelo espermatozoide. Quando isso acontece, aí efetivamente o núcleo do espermatozoide já está dentro do ovócito, aí esse núcleo que aqui está representado, que é o núcleo ainda do ovócito 2, ele vai fazer a meiose 2, formando efetivamente a célula chamada óvulo. Tudo bem, meus amigos? Então, essa foi a gametogênese feminina, tá? Ovulogênese ou ovogênese. Espero que tenha ficado tudo claro, hein? Um abraço. Tchau, tchau.